E se o texto filosófico mais profundo que existe não tivesse sido escrito por um humano acordado, mas tipo ditado por um tambor gigante e brilhante, batendo furiosamente dentro de um sonho lúcido? Hoje, a nossa exploração profunda vai entrar exatamente nesse território. É um território incrível, diga-se de passagem. Com certeza. Nós temos em mãos um material incrivelmente rico sobre como as escrituras antigas, especificamente os textos budistas, explicam a sua própria chegada ao mundo. Exato. E para quem está ouvindo a gente, nós vamos examinar um trecho chamado Ouvindo o Som de um Tambor em um Sonho. Ele narra a origem de uma obra simplesmente monumental chamada Sutra da Luz Dourada. E a forma como essa mensagem chega, sabe, revela muito sobre como essas tradições antigas compreendiam o que era verdade. Sim, é uma quebra de expectativa total. Total. Porque em vez daquela imagem clássica de um sábio com uma pena na mão numa sala super silenciosa, né? Esses relatos mostram que a validade de uma ideia muitas vezes dependia de uma jornada Que cruzava fronteiras. Isso, que cruzava a fronteira entre o material e o imaterial. A arquitetura dessa transmissão de como a mensagem viaja é tão importante quanto a própria filosofia que ela carrega. Certo, vamos desvendar isso. A história começa não com o Buda histórico discursando para uma multidão, como muita gente imaginaria, mas com uma figura chamada Rushiraketu. O Rushiraketu. Ele é descrito como um bodhisattva, que, para quem não vive mergulhado nessas escrituras o tempo todo, é basicamente um ser que já alcançou um nível altíssimo de realização espiritual, né? Isso, ele está no caminho da iluminação final. Mas faz um voto de continuar voltando ao mundo para ajudar o resto dos seres a chegarem lá também. Enfim, o texto diz que o Rushiraketu simplesmente adormece e entra num sonho absurdamente vívido. Nossa, e a cena que ele presencia é quase tipo um blockbuster cósmico. A escala visual do relato é toda projetada para causar um choque, um assombro mesmo. Sim, é muito cinematográfico. Demais. Ele vê um tambor dourado colossal, emitindo uma luz que o próprio texto compara diretamente ao sol. É uma imagem muito forte. E ao redor desse tambor cintilante, o cenário meio que desafia as leis da física, sabe? O texto fala de números inconcebíveis de Tathagatas, que são os Budas plenamente iluminados. E eles estão lá pregando o Dharma. Exato, pregando o Dharma. E o Dharma aí não é só um conjunto de regras, mas a lei cósmica, a própria estrutura da realidade. Sentados em tronos esculpidos em lápis lazuli maciço. Uau! Posicionados na base de árvores colossais que são completamente cravejadas de joias. É de uma majestade absoluta. E no meio de toda essa grandiosidade ofuscante, tem uma figura específica ali em ação. Sim, alguém com a forma de um Brahmane. Isso, é um membro da casta sacerdotal da Índia Antiga. E ele está batendo nesse tambor dourado de uma forma feroz, muito intensa. Não é uma batidinha suave. Não mesmo. E a grande virada da história é que não é só um estrondo percussivo que sai do coro do tambor. Essa é a melhor parte. Pois é, o que emana de cada batida rítmica são versos reais, poéticos, estruturados e profundamente filosóficos. O tambor está essencialmente ditando o texto. E o Rushiraketu absorve absolutamente tudo isso. Sim, e quando ele acorda, a memória do sonho está perfeitamente intacta. Tipo, ele lembra de cada estrofe. E a resposta dele a essa lembrança é o que ancora a experiência mística na realidade tangível do mundo. Como assim? Bom, ele não guarda os versos num diário de sonhos, sabe? Ah, tive um sonho legal hoje. Não. A narrativa exige uma ação física e extenuante no mundo de vigília para legitimar essa experiência onírica. Faz sentido. Ele precisa provar que é real. Exato. Ele sai da cidade grande onde ele estava, acompanhado por milhares de seres, e faz uma jornada física até o Pico dos Abutres. Que é uma montanha real lá na Índia, né? Sim, uma montanha real. O local tradicional onde o Buda histórico estaria ensinando na época. E a coreografia, quando ele chega lá, é fascinante. É super específica. Sim, ele se prostra aos pés do Buda, dá 3 voltas ao redor dele em sinal de respeito, senta de lado, junta as mãos e recita exatamente o que ouviu o tambor cantar lá no sonho.
É quase como se fosse um épico jogo de telefone sem fio cósmico, né? Totalmente. Pensa bem na cadeia de eventos de quem está escutando. O Buda ensina o Sutra da Luz Dourada para o mundo físico, mas ele só faz isso depois de ouvir do Bodhisattva Rushiraketu. E o Rushiraketu só recita os versos porque ouviu de um tambor gigante. Sendo tocado dentro de um sonho. Exato. O mensageiro original não é nem uma pessoa acordada, é um instrumento musical dentro de um sonho. Dá um nó na cabeça. O que é fascinante aqui é a inversão completa da expectativa que a gente tem sobre a autoridade de um texto sagrado. Como assim, inversão? É que, normalmente a gente espera um fluxo simples, de cima para baixo. A divindade fala e os seguidores anotam rapidinho num papel. É aquela imagem clássica. Mas essa mecânica do sonho cria uma estrutura de validação muito mais robusta. A sabedoria não é retratada como uma invenção da mente humana acordada, que é cheia de falhas, sabe? Ela nasce num plano que está além da consciência comum. Só que, e isso é crucial, ela precisa ser trazida para o mundo físico e validada pela maior autoridade viva presente. Que seria o Buda. Exato. O Buda atua quase como o grande auditor cósmico dessa revelação. Mas, espera um pouco, isso levanta uma dúvida gigante para quem está acompanhando a gente. Pode falar. Se a fronteira do sonho era considerada um canal válido para receber esses ensinamentos universais, o que impedia qualquer pessoa de acordar um dia e dizer: "Ah, sonhei com uma flauta mágica e agora tenho novas regras para todo mundo"? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Como é que a sociedade da época filtrava o que era revelação real e o que era, alguém que comeu algo estragado antes de dormir e teve uma alucinação? Bom, é aí que entra a função da etapa final da jornada do Rushiraketu. A genialidade do sistema está exatamente nisso. Em exigir a validação. Isso. O sonho profundo, sozinho, não era suficiente para criar um novo dogma. A visão tinha que ser submetida ao crivo da tradição viva. Entendi. O sonho dá o frescor, mostra a origem transcendental. Mas a validação oficial só acontece quando o Buda escuta, avalia os versos e incorpora aquilo ao ensinamento dele. Então, qualquer devaneio tinha que estar perfeitamente alinhado com o Dharma já estabelecido. Exatamente. A chancela da autoridade terrena impede o caos interpretativo. O que nos leva a analisar o veículo escolhido para essa mensagem. Porque o Rushiraketu poderia ter sonhado com um livro dourado caindo do céu, certo? Ou uma voz sussurrando. Isso. Mas ele sonha especificamente com um tambor. E mergulhando no material histórico da Índia Antiga, que embasa a nossa análise, a escolha desse instrumento tem um peso social enorme. Tem um peso político até. Muito. Os tambores nas antigas cidades indianas não serviam só para manter o ritmo numa festa. Eles eram o equivalente aos meios de comunicação de massa deles. Sim, o rádio ou a televisão da época. Exato. Quando um tambor muito específico era tocado na praça central, o som batia nas paredes, entrava nas vielas e significava uma coisa muito clara. Que uma anistia governamental tinha sido declarada. Perfeito. Pessoas que estavam presas, algumas até no corredor da morte, eram libertadas no exato instante em que aquela onda sonora as atingia. O tambor operava como a voz incontestável da autoridade decretando clemência, né? E sem barreira de classe social. Exato. Um decreto lido num pergaminho exige que você saiba ler e esteja perto do mensageiro. O som do tambor, ele só exige que você consiga ouvir. Ele invade o espaço e altera a realidade legal da pessoa na hora. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O texto mostra que o Sutra da Luz Dourada entra no mundo com essa mesma função libertadora. Só que numa escala universal. Exatamente. Ele não chega como um manual de regras chato, cheio de punições. Ele chega como um estrondo cósmico declarando uma anistia absoluta. Incondicional. Incondicional. Dá para comparar isso a um sistema de transmissão de emergência que a gente tem hoje em dia? Sabe quando todos os celulares de uma metrópole apitam juntos por causa de uma tempestade? Isso. Esse alcance agudo, inevitável. Mas em vez de disparar um aviso de tragédia, essa transmissão cósmica
Tá anunciando um perdão presidencial que limpa a ficha de todo mundo ao mesmo tempo. O que, convenhamos, gera um certo choque lógico se você pensar bem. Total. Porque se existe uma anistia tão massiva assim, do que exatamente esses seres estão sendo perdoados? Tipo, de crimes terrenos? Roubos? Dívidas? Se conectarmos isso ao panorama geral do pensamento existencial da época, fica bem claro que a anistia oferecida passa muito longe dos tribunais jurídicos humanos. Não é sobre roubar pão no mercado. Não, de jeito nenhum. É uma anistia puramente existencial e kármica. Para entender esse peso, quem escuta precisa lembrar da ideia do samsara. O ciclo contínuo de nascimento, morte e sofrimento, né? Isso. O crime que precisa ser perdoado não é do Código Penal. O crime é a ignorância fundamental. A ignorância? Como assim? São as infinitas ações prejudiciais movidas pelo ódio, apego e confusão que cada ser foi acumulando ao longo de incontáveis vidas. Nossa, vidas e vidas acumulando dívida. Exato. Uma dívida kármica pesadíssima que amarra a consciência a reencarnações dolorosas. E o som do tambor age como uma força disruptiva nisso tudo. Ele zera a conta. Ele zera a conta. É a promessa literal de uma rota de fuga dessa roda infinita de exaustão. Mas, assim, como um som, mesmo sendo um som divino num sonho, pode ter o poder mecânico de apagar um karma acumulado? Parece um truque de mágica conveniente, sabe? Uhum. Especialmente frente a uma filosofia que bate na tecla de que toda ação tem consequência. Como é que o tambor burla a lei de causa e efeito? É que a mecânica não é vista como mágica, mas como um realinhamento cognitivo muito profundo. É tipo, o som não anula a gravidade, mas ele muda a densidade da coisa. Entendi. Nessa estrutura, o verdadeiro motor do karma negativo é a tal ignorância que a gente falou, a incapacidade de ver a realidade como ela é, e os versos do tambor carregam a essência da verdade cósmica. Então, quando alguém ouve, a cabeça muda. A mente se abre, a ignorância começa a desmoronar e, sem a ignorância para sustentar a estrutura, o ímpeto dos karmas passados simplesmente perde a força de tração. Uau, então o som é tipo um catalisador para o despertar. Exato. Uma consciência desperta não pode mais ser presa pelos grilhões das vidas anteriores. O perdão é, no fundo, um despertar radical. E olha, o texto faz questão de garantir que quem escuta entenda muito bem as consequências de não despertar. As descrições são fortíssimas. Sim, a linguagem que eles usam para descrever de onde a gente precisa ser resgatado é incrivelmente visceral. Eles não dão uma amenizada. É um contraste brutal, né? Muito, quase violento. Entre aquela glória cintilante da luz dourada do tambor e o terror absoluto do sofrimento que ele está tentando erradicar. Uhum. Os versos clamam para pôr um fim à pobreza dos 3 reinos. Que, só para contextualizar, englobam toda a existência condicionada. O reino do desejo, onde nós e os animais estamos, o da forma pura e o da não forma. Ou seja, pega absolutamente todos que ainda estão presos no ciclo. Isso. E o texto pede que o som dissipe o medo de Yama, a personificação do Senhor da Morte. As imagens são meio angustiantes. Falam de seres caindo em reinos inferiores, né? Sim, habitando corpos feitos, literalmente de ossos em chamas, consumidos por um fogo ardente. É o fundo do poço existencial. Eles descrevem consciências nos infernos mais obscuros, vagando sem rumo e estilhaçadas pela dor. Sem nenhum refúgio. E a promessa do tambor é ir lá intervir diretamente. Apagar esses fogos tormentosos, inclusive descendo até a esfera dos fantasmas famintos. E essa visceralidade toda das imagens, sabe, ela opera com um propósito psicológico cirúrgico. Para dar um choque de realidade. Exato. Ao pintar o sofrimento com essas cores tão saturadas, os ossos queimando, o pavor de Yama, o texto eleva vertiginosamente o valor da anistia. Faz todo sentido. Ele mostra que o que está em jogo não é um leve desconforto emocional na vida de hoje, é uma agonia aguda que permeia múltiplas dimensões. Para o alívio parecer grandioso, o problema tem que parecer aterrorizante. E se as ameaças são extremas, as promessas do tambor também são absurdas de tão intensas. As promessas são de deixar qualquer um sem fôlego. Sim, os versos decretam que o som dissipe toda a escuridão da ignorância.
Eles desejam que os seres fiquem corajosos, destemidos diante da existência. Tem aquela passagem maravilhosa sobre a melodia de Brahma. Assim, o texto pede que todos sejam dotados dessa melodia, que seria uma voz de clareza absoluta. Uma comunicação perfeita, com uma autoridade muito suave e reconfortante, capaz de acalmar os corações aflitos. É um dom de articulação divina. E não para por aí. O som do tambor quebra nossa percepção linear de tempo. Ah, o alcance temporal disso é absurdo. Sim, ele deseja que, ao longo de centenas de milhões de nascimentos e mortes, os seres nunca percam o fio condutor e possam lembrar das vidas passadas. Conscientes dos ensinamentos em cada uma delas. Imagina o impacto disso. Um som gerado num sonho hoje, ecoando para educar durante centenas de milhões de ciclos de vida. O que a gente está vendo aí é a magnitude da compaixão operando numa escala de tempo que desafia a nossa cabeça. É gigantesco. O tambor não está ali só para dar uma anestesiada na dor do momento. Ele funciona como uma reestruturação do código-fonte do universo. Transformando as pessoas, né? Sim, garantindo que conhecimento e memória se estendam por eras. Ele pega vítimas passivas do sofrimento e capacita essas pessoas para serem arquitetas da libertação de outros no futuro. Incrível. No entanto, bem perto do final desses versos oníricos e gloriosos, acontece uma ruptura na narrativa. Uma mudança brusca de tom. O tom vira de cabeça para baixo mesmo. Depois de narrar essa salvação cósmica gigantesca, apagando os fogos de todos os infernos ao mesmo tempo, o narrador, que é o tambor, retransmitido pelo Rushirakatu, vira o holofote para si mesmo. É um momento muito íntimo. Muito. Ele pede a atenção direta dos Budas das 10 direções e diz algo como: aqueles atos terríveis e perversos que cometi no passado, diante de seus olhos eu confesso todos. Então, o que tudo isso significa? Nós fomos bombardeados com uma anistia coletiva incondicional de cima para baixo e, de repente, o foco encolhe para um micronível de confissão individual supercarregada de culpa. Isso levanta uma questão importante sobre a psicologia comportamental que está inserida ali na espiritualidade antiga. E qual seria? A construção do texto mostra que a anistia universal, por mais generosa que seja, nunca anula a exigência de prestação de contas pessoal. Ah, você tem que fazer a sua parte. Exato. O perdão massivo tira o peso paralisante do passado. Mas como você garante que o indivíduo não vai simplesmente acordar no dia seguinte e começar a acumular as mesmas dívidas de novo? Verdade. O cara precisa de um compromisso. A verdadeira libertação não é uma via de mão única, onde a pessoa fica só recebendo passivamente. A confissão é um movimento do indivíduo em direção a perdão. É tipo assinar o contrato da anistia. Perfeito, é exatamente isso. Exigir que a pessoa reconheça explicitamente as próprias falhas diante do cosmos é a assinatura no contrato. O tambor abre os portões da prisão, mas você tem que querer sair. O universo te oferece um recomeço limpo, mas só se você tiver coragem de olhar para a sujeira que deixou para trás e jogar real, verbalizando o arrependimento. A narrativa costura perfeitamente o macro e o micro. Olha, a engenharia mental disso é brilhante. Temos um canal de sonho como mensageiro, um cenário cinematográfico de joias, a metáfora sociopolítica do tambor da anistia, as descrições brutais do inferno. As promessas poéticas de iluminação. Sim, e fechando tudo uma âncora de responsabilidade pessoal com a confissão, avaliando esse pacotão todo, como os monges estudiosos utilizavam essa origem ao longo da história. Por que criar algo tão denso só para entregar uma mensagem filosófica? Porque respondiam a uma necessidade de sobrevivência e utilidade prática. Esse não é um texto para ser lido uma vez e guardado na estante. Entendi, era algo vivo. Muito vivo. É uma tecnologia de memorização e ritualização. O Sutra da Luz Dourada era usado em cerimônias patrocinadas por reis na Ásia Antiga para proteger nações inteiras contra desastres. Nosso peso político disso é enorme. Imenso. E a complexidade narrativa garantia a eficácia do ritual. Pensa bem, a filosofia do karma explicada só com lógica vira um negócio árido, fácil de esquecer. Chato, né? É, chato. Para a ideia sobreviver aos séculos, passando de mestre para discípulo, o conceito abstrato precisa ser vestido com imagens inesquecíveis. O tambor, as montanhas de ossos. Isso. Essas imagens são tipo ganchos na memória de quem escuta. E quando o monge recitava aquilo,
Ele não estava só lendo palavras mortas, ele encenava a confissão. Ele assumia o papel do Rush Requeto ali na hora. Exatamente. Atualizando o pedido de proteção para a comunidade naquele momento presente. A metáfora é o cofre que protege a filosofia contra o tempo. Isso lança uma luz fascinante sobre o nosso próprio consumo de conhecimento hoje em dia para quem está ouvindo a gente. Nós vivemos uma era de hiperabundância de informações, né? Com certeza, informação até demais. E para não nos afogarmos nisso, criamos a expectativa de que a verdade só sai de planilhas de dados, estatísticas e checagens de fatos puramente racionais. O que, claro, é importante para a ciência e para o dia a dia. Sim, claro, o filtro pragmático é fundamental. Mas, observando essas tradições milenares, a gente percebe que um dado estatístico, por mais exato que seja, não move o comportamento humano se não estiver ancorado numa narrativa visceral. Não emociona, não muda as pessoas. Exato. Uma ideia só atravessa gerações e molda culturas se conseguir atingir a emoção de quem recebe, misturando aquele panorama épico e inspirador com um impacto brutalmente pessoal e íntimo. A análise desse material ensina que a confiabilidade suprema naquela época não estava atrelada a uma auditoria empírica rigorosa de como a mensagem surgiu. A questão era a ressonância transformadora que ela causava. Importava se funcionava, né? Sim, se as batidas de um tambor onírico tiravam o medo das pessoas, inspiravam a galera a confessar seus defeitos e mudar de atitude, a origem no sonho não era vista como mentira. Era o veículo perfeito para revelar uma verdade maior, e isso nos deixa com um pensamento instigante para levarmos dessa imersão. Tô atenta. Na construção da realidade antiga que dissecamos hoje, o estado de sonho lúcido não era visto como um refúgio cerebral ou uma ilusão para contar no terapeuta. Era algo sagrado. Era uma fronteira permeável, um canal potentíssimo para captar verdades universais, um meio capaz de instituir uma anistia existencial em massa. Trazendo clareza para populações inteiras. Isso! E hoje a gente vê as pessoas buscando desesperadamente conexões e verdades compartilhadas na viralidade das mídias digitais, tentando criar uma realidade comum a todo custo enquanto estão acordadas. É uma busca constante. Pensando nisso, vale a pena quem está escutando se perguntar em que momento exato da nossa escalada racional a gente decidiu trancar os nossos sonhos na categoria de meros fenômenos psicológicos solitários. Pois é. Quando foi que a humanidade perdeu a capacidade de acreditar que o espaço do sonho poderia ser uma frequência compartilhada? Um grande tambor coletivo onde verdades profundas e urgentes ainda estão ecoando no escuro. Sim. Simplesmente esperando que alguém acorde e saiba como ouvir.